Olá, estudante! Seja bem-vindo novamente. Continuamos os nossos estudos de fundamentos do desenho. Os pontos que serão abordados são linhas, formatos e texturas. Sobre linhas e formatos. A linha é um elemento primordial do desenho. Através dela, desenhamos arestas e contornos percebidos. É um elemento unidimensional, contínua, sem largura ou espessura, essencial na representação de projetos. Para representar uma linha, basta puxar a lapiseira sobre a superfície de um papel. No mundo visual, os contornos dominam a nossa percepção. A mente entende a existência dos contornos a partir dos padrões de luz e sombra que os nossos olhos recebem. Nosso sistema visual busca e cria uma linha cognitiva ao longo dos pontos em que os dois campos contrastantes de luz e cor se encontram. O contorno do objeto define os limites externos entre a figura e o seu fundo, e ao limitar também descrevem o seu formato. O desenho de contorno é uma estratégia para se desenhar a partir da observação. Seu principal objetivo é desenvolver a intensidade visual e a sensibilidade de percepção das características das superfícies e formas. O processo de desenho de contorno suprime a abstração simbólica que normalmente empregamos para representar as coisas. Em vez disso, ele nos leva a prestar mais atenção, a olhar com cuidado e a perceber um tema tanto por meio do nosso sentido de visão como do tato. Nosso objetivo com o desenho de contorno é conseguir uma correspondência mais precisa entre o olho, que segue a aresta, e a forma, e a mão desenha as linhas que representam estas arestas. Faça os desenhos de contorno observando o objeto, em ritmo lento e constante. Deixe os olhos, a mente e a mão trabalharem simultaneamente. O objetivo desse desenho não é retratar com fidelidade o objeto que se vê, mas sim documentar e expressar a percepção de linha, formatos e volumes. A forma só existe se for relacionada com outras formas e também com o seu espaço de fundo. À medida que usamos a linha para desenhar, observamos o ponto onde ela inicia e termina, o tipo de traço e o formato gerado ao longo de seu percurso. Formato positivo e formato negativo. O formato com preenchimento são chamados de positivo. As figuras tendem a avançar, a ser relativamente mais completas, enquanto o seu fundo parece retroceder, ser relativamente incompleto e indefinido. Dessa forma, o desenho com espaço vazio é considerado um formato negativo. Os dois formatos compartilham a mesma aresta de contorno para representar o objeto. Uma representação dá entendimento de envolvimento e outra de separação. Sobre os formatos perceptíveis. O formato perceptível, nele identificamos o formato dos objetos, independente da distância, o ângulo de visão e tamanho. Esse fenômeno, conhecido como fidelidade de formato, permite-nos compreender as características estruturais de algo independentemente do fenômeno perceptivo que experimentamos. No entanto, o que sabemos a respeito de um objeto geralmente interfere em nosso desenho no que se refere a como o formato é percebido pelos olhos. Algumas vezes tendemos a desenhar um formato visto usando formatos pré-concebidos pela percepção. Vou dar um exemplo. Em um desenho de observação, um cubo não tem todos os lados exatamente quadrados. Porém, ao representar, acabamos por desenhar todos os lados como sendo quadrado. Para evitar o desenho de noções pré-concebidas de uma classe de formas, devemos observar cuidadosamente a natureza interconectada dos formatos negativos e positivos. Atenção ao desenhar as arestas do formato positivo e observe o formato negativo. O foco no espaço negativo auxilia a mente a entender como o formato positivo será representado. De modo paradoxal, desconstruir o estado dos objetos em formatos bidimensionais nos permite o registro mais preciso de imagem tridimensional. As texturas. As características visuais e volumes são representadas por valores tonais. Essa interação de tons comunica ao observador a iluminação do objeto.
a massa e também o seu espaço. A combinação de linhas e a tonalidade cria a aparência de sensação tátil, denominada de textura. Processamos através de percepção visual os padrões de luz e sombra, arestas, contornos, tamanho, movimento e cor que se dão características aos objetos e ao ambiente. A representação de valores tonais em um desenho é essencial para mostrar a luz e sombra nos objetos, para ilustrar o efeito da luz em suas formas e esclarecer a sua distribuição no espaço. A cor é um fenômeno da luz percebida através de matiz, saturação e luminosidade. Nesse ponto, eu quero explicar uma coisa. O que é essa questão de matiz, o que é saturação e a luminosidade? Para entender toda essa característica de valor tonal, matiz seria a cor pura. Exemplo, o amarelo, o vermelho e o azul sem a mistura de outras cores e a sua cor sem a mistura, por exemplo, de branco ou de preto. Imagina o amarelo puro, o azul puro e o vermelho puro. Isso é matiz. Saturação e luminosidade já envolvem a adição de outras cores. Por exemplo, no caso de saturação, você pode ter um degradê da mesma cor. Vamos lá. Para o amarelo, ele pode variar entre amarelo claro e o amarelo escuro, ou então entre amarelo com dourado ou amarelo para esverdeado. Isso se dá pela saturação. E no caso da luminosidade, você vai verificar que o amarelo, por exemplo, recebe luz, ele recebe cor, que adiciona claridade ou que possa escurecer essa tonalidade, esse tom de amarelo. Então, isso também dá o valor tonal. Quando a gente tem essa luminosidade, quando a gente oferece saturação, e dessa saturação a gente pode tirar um tom diferenciado, ou até mesmo quando a gente usa a própria cor como matiz. Algumas cores sempre vai refletir mais luz, outras, por outra razão, a gente vai perceber como mais clara ou mais escura. A variação da mesma cor é classificada então como valor tonal. Vamos dar o exemplo, então, azul celeste para azul marinho. Tem o mesmo matiz, que é o azul, mas um é mais claro que o outro. O modo com que a luz ilumina a cor e a torna visível afeta o seu valor tonal. Um foco de luz em uma superfície colorida parece mais claro que o mesmo matiz com uma sombra própria ou sob uma sombra projetada. A proximidade de outros matizes ou valores tonais altera a nossa percepção de uma cor ou valor tonal. Cada cor tem o seu valor tonal, mas geralmente é difícil de discerni-lo. Para criar a tonalidade, podemos utilizar as técnicas de Ashura. Nesse caso, são desenhos, não é a cor propriamente aplicada sobre uma superfície. E essas Ashuras, elas podem ser desenhadas de forma paralela, cruzada ou com movimento circular e pontilhado. Isso junto vai dando degradê, vai dando valor tonal ao objeto que é representado por desenho. Todas essas técnicas de sombreamento requerem uma graduação crescente ou sobreposição de risco ou pontos. O efeito visual de cada técnica varia de acordo com a natureza do traço, com o meio e com a textura da superfície do desenho. As áreas iluminadas e sombreadas na superfície de desenho, as características mais importantes dessa técnica e o espaçamento e a densidade do risco ou do ponto. Não se deve cobrir totalmente o espaço para não perder a noção de profundidade. A intensidade da cor, o claro e o escuro, definem a profundidade que o objeto tem. Então, as características dessa técnica incluem a textura visual, o grão e a direção do traço. Expressando a luminosidade, enxergamos o efeito de luz, o modo como a superfície é refletida por ela e cria uma área de claridade, de penumbra e de sombra, e isso evidencia características tridimensionais do objeto e transpassa sensações. O valor tonal é o equivalente gráfico de uma representação de sombras sobre o objeto. Quando a luz atinge um objeto, origina um lado iluminado, outro sombreado e uma série de outras sombras. Ao representar a sombra,
com os padrões de claro e escuro, conferimos ao objeto um formato com sensação de profundidade espacial. A representação do efeito da luz deve seguir a relação espacial do objeto associada à fonte de luz. Ao observar as sombras projetadas, definimos se a luz é forte, com sombra bem demarcada, ou luz difusa, com sombra de menos contraste. A sombra projetada fica na direção oposta da fonte de luz. A iluminação frontal cria a sombra projetada mais profunda, mais para trás, atrás do objeto, que se distanciam da visão do observador. A iluminação de topo ou zenital, iluminação de topo, pessoal, cria sombras projetadas e pouca distância ou diretamente sobre o objeto. A iluminação que vem das laterais deixa o objeto em penumbra ou projetada com sombra na direção oposta da fonte de luz. Então, se vem dessa lateral, a sombra vai estar para cá, nessa posição. A iluminação inclinada em 3 quartos de cima ou sobre o ombro do observador gera uma fonte de sensação de volumes e revela a textura da superfície do objeto. A iluminação posterior, que está atrás do objeto, cria sombras projetadas profundas na direção do observador e ressalta a silhueta do objeto. Vamos ficando por aqui. Espero que o conteúdo sobre linhas, formatos e textura tenham elucidado suas dúvidas. Bons estudos!